Gênesis capítulo 13, do verso 1, nós vamos ler até o verso 18. Vamos ler até o verso 18. Do 13, capítulo 13, do verso 1 ao 18. Diz assim a palavra do Senhor. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e a sua mulher, e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda entre Betel e Ai, até o lugar do altar, que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Verso 5, Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podia habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os fariseus habitavam essa terra. Verso 8, disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque nós somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Eu peço que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, eu irei para a direita. Se fores para a direita, eu irei para a esquerda. Verso 10. Então levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Era como um jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vem para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Verso 14. Disse o Senhor a Abrão: depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda a terra que vês, eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Eu farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamré, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Amém? Que Deus aplique sua santa e rica e preciosa palavra nos nossos corações. Baseado nesse texto, nós vamos falar do tema de famílias direcionadas por Deus. Baseado no texto que nós acabamos de ler, vamos falar sobre esse tema: famílias direcionadas por Deus. O texto relata a separação de Abrão, que aqui ainda ele não tinha mudado o seu nome, mas a gente conhece como Abraão, mas aqui ainda estava Abrão. Fala da separação entre Abrão e o seu sobrinho Ló, que ele tinha pegado e se tornou como se fosse filho dele. Era um sobrinho filho de Abraão. O texto também fala sobre prioridades, visão espiritual e as escolhas da nossa vida, principalmente o destino da nossa família. A família sempre vai ser um desafio constante, mesmo quando há prosperidade, mesmo quando há riqueza, mesmo assim ainda tem dificuldade, como foi no contexto que nós acabamos de ler. No capítulo 13 que a gente leu, mostra exatamente essa realidade, que nem sempre é o dinheiro, que nem sempre é prosperidade que vai trazer bênção para a família. Nós lemos aqui essa história de Abraão. Abraão, ele sai de Ur dos Caldeus, lá na Babilônia, lá no norte, e ele desce para Jerusalém por conta da fome, e aí ele vai bater lá em Neguebe, no Egito, que fica ao sul lá de Jerusalém. Lá ele passa um tempo, e lá o Senhor diz a ele que vai dar uma terra
que ele manda leite e mel. Então ele sai dali novamente para voltar para Betel, lugar onde ele tinha feito um altar, né, e agradeceu a Deus pelo cuidado do Senhor para ele. E ali ele habitou em Neguebe antes de chegar em Betel. E aconteceu que ele sai de Neguebe, vai até Betel, sai do sul, vai até o norte de Jerusalém. Chegando lá, ele arma suas tendas, que era muito comum daquela época, eles viverem de armar tendas e de criar gados. O texto diz que tanto ele como Ló já eram pessoas que tinham muitos bens, dentre deles gados, que eram animais, que eram os principais. O texto diz que chegou um tempo que cresceu tanto, né, a criação dos dois, que o lugar que eles estavam não comportava mais aquela família, que até então era só uma família. E o texto diz que começou a ter contenda entre os funcionários de Ló e os funcionários de Abraão, a ponto que houve um início de uma discussão, e Abraão, o mais velho, aquele que recebeu a promessa do Senhor, ele poderia de alguma forma reivindicar aquele lugar, porque a promessa foi dada para ele. E o texto diz que Abraão chamou a Ló para conversar, disse ele: olha, que não haja contenda entre mim e ti, porque nós somos parentes, nós somos família. Na cabeça de Abraão, família não poderia discutir, não poderia brigar, principalmente por espaço. O texto diz que Abraão diz: olha aí, ó, tanto lugar para você escolher, escolhe qual é o lugar que você quer. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se for para a esquerda, eu vou para a direita, contanto que a gente não brigue. Abraão era um homem de paz, sempre foi um homem de paz. Abraão sempre se destacou por conta disso. Só há no capítulo 14 algo parecido com guerra que Abraão entrou. Apenas no capítulo 14 tem exatamente por conta do seu sobrinho que ele decreta uma guerra lá no capítulo 14 contra os reis, que houve lá uma discussão mais à frente. E é a única vez que a gente vê Abraão envolvido em guerra, mas Abraão era um homem de paz. E o texto diz que ele fez essa proposta para o seu sobrinho. O texto também fala que o Ló, ele levanta os olhos e olha lá as planícies, né, da terra lá de Sodoma e de Gomorra, e se interessou por aquele lugar. Até porque onde Abraão estava, Betel, era um lugar acidental, era um lugar de montanhas, e não era muito bom para criar gados. Você está subindo e descendo, ia estressar o gado, cansar o gado. E aí Ló olha para ali, e o texto diz que aqueles terrenos eram como se fosse o jardim do Senhor. Era tão florido, tão arborizado, que Ló encheu os seus olhos e escolheu ir para aquele lugar. Tudo bem, o texto adianta: contanto que não haja contenda entre mim e ti, era a proposta de Abraão. Ló seguiu com os seus funcionários, Abraão habitou em Canaã, e Ló foi para a cidade da Campina do Jordão, que a gente conhece como Sodoma e Gomorra. Armou todas as suas tendas e ficou bem pertinho de Sodoma e de Gomorra. Essa história nos ensina muito, porque fala de uma família, como a minha, como a sua, de um pai, tio, que conduz a esposa, o sobrinho e a família da esposa, e que agora houve um problema que teria que ser resolvido. Qual é a família que não tem problema? Qual família que não tem problema? Família é lugar de problema mesmo, principalmente as famílias grandes. Aí é que dá mais trabalho ainda. No caso Ló não foi diferente. Mas uma primeira lição que a gente aprende com Abraão nesse texto. Primeira lição: a primeira atitude de Abraão ao sair do Egito e retornar para Betel foi buscar o lugar onde no princípio ele havia levantado um altar ao Senhor. Primeira lição que a gente aprende com família: voltar ao lugar do altar. Altar. A primeira lição que a gente tem que entender na nossa família: a nossa família precisa estar no altar. No altar do Senhor. Lugar de origem, lugar de nascimento de família. O texto diz que Abraão voltou para Betel, o lugar do altar. Ele lembrou: eu preciso estar no altar do Senhor. Se você quer cuidar da sua família, coloque ela no altar do Senhor. Abraão já tinha tido uma experiência antes, no capítulo 12 aqui,
que ele tinha construído um altar agradecendo ao Senhor. E o texto diz que ele retornou para esse lugar, lugar de princípio, lugar de origem, lugar de família, é o altar do Senhor. Gênesis capítulo 12, versos 7 e 8. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei essa terra. Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor e que lhe havia aparecido. Dali ele prosseguiu em direção às colunas leste de Betel, onde armou o campamento, tendo Betel a oeste de Ai e a leste. Construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Famílias que são direcionadas por Deus sabem para onde voltar quando o problema acontece. Tem problemas? Vai ter discussão? Vai ter. Mas as famílias que são direcionadas por Deus, elas sabem para onde recorrer. Elas sabem para onde voltar. O lugar do altar do Senhor. Sem esse altar, não tem como resolver problema. Não tem como trazer solução para a família. Porque muitas vezes os problemas acontecem quando as famílias fogem do altar. Esquecem o lugar de origem. Abraão lembrou logo: volta a parar para aquele lugar. Só é possível consertar, resolver, quando nós voltamos ao altar, lugar de adoração, lugar de sacrifício. Que muitas vezes também na nossa casa, na nossa família, é preciso sacrifícios. E o altar representa isso: lugar de segurança, lugar de solução, lugar de adoração, mas também lugar de sacrifício. Primeira coisa que uma família direcionada por Deus deve fazer: voltar para o altar do Senhor. Não sei como anda a sua família, mas eu quero lhe dizer essa noite, nesse primeiro ponto: traga a sua família para o altar do Senhor. Amém? Traga, lute, sacrifique, mas coloque a sua família no altar do Senhor. Este é o lugar onde sua família, a minha família, deve estar, no altar do Senhor. O Egito representa um lugar de autoconfiança e de medo, mas o altar representa a segurança e a dependência de Deus. Por isso Abraão volta para o altar. A sua casa tem sido um lugar de adoração ou apenas um dormitório? Nós precisamos fazer da nossa família, da nossa casa, um lugar de adoração. O direcionamento de Deus começa quando a família prioriza a comunhão com Ele acima dos interesses materiais. O problema era o lugar entre Abraão e Ló. E Abraão, ele se sacrifica. O altar representa isso. Abraão, ele abre mão, porque a promessa foi feita a Abraão: eu te darei essa terra para você. Deus disse para Abraão. E Abraão abre mão. Escolhe Ló, o que é que você quer. Contanto que a gente não brigue. Sempre tem que ter, irmãos. Sempre tem que ter na família aquele que se posiciona, o agente da paz. Porque se tiver só confusão, sua família vai para onde? Tem que ter o agente da paz. Tem que abrir mão muitas vezes. Às vezes a gente perde aqui para ganhar lá na frente. Abraão priorizou a família acima dos bens materiais, contanto que não haja discussão entre mim e ti, porque nós somos parentes. O coração de Abraão estava cheio disso. A família é a prioridade. Gado, terreno, bens passam. Estou nem aí, contanto que a gente fique juntos. Foi a proposta de Abraão. O altar da família deve estar em pleno funcionamento, aceso como uma brasa e uma chama. Brasa em chamas. Muitas vezes os nossos altares familiares estão destruídos. A chama está apagada. A brasa não está acesa. Por quê? Porque a gente não cuida do altar. Abraão percebe, volta para o lugar de origem, para manter ali a sua adoração viva, junto com a sua família. Levítico, capítulo 6, verso 12 e 13, diz assim a orientação da palavra do Senhor: mantenha-se aceso o fogo no altar, não deve ser apagado,
Toda manhã o sacerdote acrescentará lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas da comunhão. Verso 13: mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar, não deve ser apagado, foi a ordem do Senhor. Levítico capítulo 6, verso 12 e 13. Mantenha o altar em funcionamento, irmãos. Se é o casal, vem, mantenha o altar aceso. Se é os filhos, venha. A nossa igreja, através do Ministério da Família, tem lutado muito. A gente tem feito de tudo. A gente tem todos os meses o culto da família na última quarta-feira do mês. A gente tem visita do Ministério da Família. A gente tem acampamento de casais. A gente tem conferência da família, semana de oração pela família. A igreja tem lutado para manter aceso o altar da sua família. Mas você tem que querer também. Você tem que querer. Toda última quarta-feira do mês tem aqui culto da família. Foi isso o diácono Josenildo. Inclusive foi o diácono Josenildo, o diácono Zé Vera Neide estava aqui pregando. Teve um grupo razoável, mas poderia ter mais. Você deve fazer a sua parte. Colocar lenha, deixar aceso o altar da sua casa, da sua família, dos seus filhos, da sua esposa, do seu esposo. Não seja negligente com o altar da sua casa. Perceba o movimento de Abraão. O texto diz que ele começa a sua jornada familiar com o altar. No versículo 4, foi até o lugar do altar que outrora tinha feito, e ali Abraão invocou o nome do Senhor. Ele começa a jornada da sua família indo para o altar. O verso 18, encerrando, diz: e Abraão mudou suas tendas e foi habitar nos carvalhais de Maré, junto a Hebrom, e fez o quê? E levantou ali um altar ao Senhor. Quer uma família bem sucedida? Comece e termine levando para o altar do Senhor. Primeira coisa, famílias direcionadas por Deus sempre retorna para o altar do Senhor, lugar que nunca deveria ter saído. O verso 5 e 9 diz assim: Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gados e tendas, e a terra não podia sustentá-la para que habitasse juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podia habitar na companhia um do outro. Houve contenda entre os pastores de Abraão, os pastores de Ló. Nesse tempo os cananeus habitavam naquela terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre meus pastores e os teus, porque somos parentes chegados. O texto diz que a terra não podia sustentá-lo, e houve contenda entre os pastores de Abraão e de Ló. Segunda coisa, famílias direcionadas por Deus deve agir com sabedoria no meio dos conflitos. Você tem agido com sabedoria, direcionamento de Deus na sua família? O problema aqui era sério. Eles podiam rachar e não se ver mais nunca. Abraão podia bater no peito e dizer: eu sou o mais velho, eu sou o líder dessa família. Você desapareça daqui, não volto mais aqui. Eu cuidei de você, seus pais morreram, criei você desde pequeno, e agora você quer usurpar o meu lugar. Abraão disse: não haja contenda. Abraão agiu com direcionamento de Deus, com sabedoria no meio dos conflitos. Abraão, mesmo sendo mais velho, mesmo tendo direito à promessa, ele agiu com sabedoria. Muitas vezes na relação da família precisamos abrir mão para podermos ganhar lá na frente. Haja com sabedoria no seu lar. Não grite, ore. Não tome decisão precipitada. Vá buscar diante de Deus uma resposta. O problema é que muitas das vezes a gente coloca o nosso eu em primeiro lugar. Eu quero estar bem, eu quero isso, eu quero aquilo. Sempre eu. Família é lugar de sacrifício, irmãos. Amar é uma decisão, é uma escolha, não é uma teoria.
A gente ama e ponto. Você escolhe amar. Ou ama ou não ama. Mas se você ama, o apóstolo Paulo vai dizer aos 1 Coríntios, no capítulo 13, o amor tudo sofre. Ponto. Se você ama, segue em frente. Mas também se não ama, o conselho é que você não fique com alguém sem amar. Ninguém merece ver um com o outro sem amar. Mas Abraão pede sabedoria a Deus. Precisamos abrir mão, ter discernimento, orientação. Por isso que é importante ter a sabedoria de Deus, para que haja paz na família. Porque, irmãos, a gente sabe disso. Muitas famílias vivem atribuladas por falta de discernimento espiritual, de direcionamento de Deus. Briga por qualquer coisa, se desmancha por qualquer coisa, qualquer conflito, e começa aquela gritaria, aquela violência um com o outro. Não buscam paz. Lembra domingo passado eu preguei sobre isso, no texto de Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo orienta: se possível, no que depender de vós, tende paz, sejam agentes da paz. Porque o ruim e o feio, o chato é você ser reconhecido como aquela pessoa da briga. Como é que você é um cristão, você é o cara reconhecido como o atribulado, da confusão? Filhos de Cristo, sejam agentes da paz, se possível, quanto depender de vós. Abraão disse: não, eu abro mão, contanto que não tenha contenda, contanto que a gente tenha paz. Ló, não se preocupe, escolha o lugar. Isso é uma sabedoria, irmão, uma maturidade que a gente precisa pedir a Deus. Uma família guiada por Deus reflete a paz, reflete e prefere a paz no lugar da razão. Abrir mão da razão. Quem quer? De quem era a razão? De Abraão. Deus prometeu a terra a quem? Abraão. Quem era o líder da família? Abraão. Quem devia decidir? Abraão. Abraão disse: não, eu prefiro paz do que ter razão. Você tem tido paz da sua família ou razão? Do que adianta a razão se não tem família? Abraão disse: não haja contenda entre mim e ti. É preciso abrir mão, se esforçar para isso, pedir a Deus sabedoria diante dos conflitos. É preciso força, sacrifício para manter uma família no altar do Senhor. Romanos 14, verso 19. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Muitas famílias se destroem por questões financeiras, herança, conflitos, porque não tem a sabedoria, o direcionamento de Deus para resolver. Abraão nos ensina que o relacionamento e a paz vale mais do que um pedaço de terra. Tem gente que perde família por um pedaço de terra, por uma herança, por um carro, por uma casa. Família vale mais, irmãos. Por isso, famílias direcionadas por Deus agem com sabedoria. Terceiro ponto, o verso 10 e 13. O perigo de olhar apenas com olhos naturais. O versículo 10 e 13. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, como se fosse o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. O texto diz que Ló escolheu aquele lugar. Perigo de olhar apenas com olhos naturais. Pelos nossos olhos, a gente escolhe as melhores coisas. Nem sempre, irmão. A melhor casa, o melhor trabalho, o melhor carro, a melhor esposa, nem sempre. Aos olhos de Ló, planície, não tinha ladeira, meus gados não vai se cansar, muito alimento, tecnologia da época, estava lá perto de Sodoma e Gomorra, muito terreno para armar minhas tendas. Olha as vantagens, olhos naturais, nem sempre. Ló escolheu baseado nas aparências. Ele viu a campina do Jordão, que era como se fosse o jardim do Senhor.
Tem coisas que até parecem boas. Tem coisas que até parecem de Deus. Só parece. A família direcionada por Deus olha com olhos espirituais e não naturais. Ele ignorou os olhos espirituais. Escolheu Sodoma e Gomorra. Vocês conhecem a história. Vocês conhecem o fim. A ponto de perder sua própria esposa. Ele amou as tendas até Sodoma. Olhos espirituais. Só Deus pode dar. Um conflito danado. Peça a Deus: Senhor, me mostra. Eu preciso ver o que o Senhor tem para mim. Ore, clame, chore, se ajoelhe, faça jejum, o que você quiser, mas peça a Deus direção, olhos espirituais para cuidar da tua família, irmãos. Satanás nunca foi a favor de família, nunca. Temos que ter olhos espirituais, porque os olhos carnais só tendem a querer vantagens. O texto de Isaías, capítulo 33, o verso 15, diz assim: aquele que anda corretamente e fala o que é reto, que recusa o lucro injusto, cuja mão não aceita suborno, que tapa os ouvidos para as tramas dos assassinatos e fecha os olhos para não contemplar o mal. Ou seja, aquele que tem atitudes corretas, tem os olhos espirituais abertos, ouvidos abertos, não olhos fechados para aquilo que é de Deus. Escolhas baseadas apenas no conforto, no status, no lucro, sem consultar Deus, pode levar a sua família para um perigo mortal e espiritual. Porque você escolhe no status, no poder, não levar vantagem em relação ao outro. Peça a Deus olhos espirituais para guiar sua casa e sua família. Não escolha as coisas na vantagem. Eu dizia hoje na escola bíblica, né, na sala dos jovens, que a gente tem uma tendência gigante a querer tomar vantagem. Famílias cristãs de Deus, alguns até nascidos e criados dentro do Evangelho. E aí, se você perguntar, ou talvez eu possa perguntar aos irmãos, pergunta retórica: você tem criado os seus filhos para ser o quê? Médico? Advogado? Engenheiro? Quantos de nós criamos nossos filhos para ser missionário, por exemplo? Quantos de nós criamos nossos filhos para ser pastores? Sei lá. Quantos de nós temos criado nossos filhos para o reino? Mas nós queremos vantagens, queremos o melhor. Nem sempre, irmão, lembra disso, nem sempre. Peça os olhos espirituais para guiar sua família. 2 Coríntios 4, verso 18. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver. Pois as coisas que agora nós vemos, logo passarão. Mas as que não podemos ver, durarão para sempre. Coisas eternas. Crie seus filhos para a glória de Deus, meu irmão. Se ele vai ser um médico, um advogado, isso é secundário. Mas que eles sejam servos do Senhor. Onde você tem armado sua tenda? Onde você tem armado a tenda da sua família? Às vezes o que parece ser o melhor, nem sempre é melhor. O melhor negócio, nem sempre é o melhor. Às vezes até isso que você acha que é o melhor é o que está afastando sua família de Deus. Às vezes aquilo que você acha que é o melhor para o seu filho é o que está distanciando ele de Deus. Peça sabedoria ao Senhor, olhos espirituais para cuidar da sua casa, da sua família. Às vezes o melhor trabalho, a melhor opção, melhor salário, melhor lugar, melhor negócio, não é a vontade de Deus para a sua família.
só afasta você do Senhor. Quarto e último ponto, versículo 14 ao 18 diz que o Senhor, ele aparece para Abraão. Depois que Ló se separa de Abraão, que vai lá para as campinas do Jordão, perto de Sodoma e Gomorra, o Senhor diz a Abraão: Abraão, levanta teus olhos. Está vendo tudo isso? Vou te dar tudo isso que tu está vendo. Sabe, irmãos, a promessa de Deus sempre se cumpre. Às vezes até tem problema, tem separação, tem dor, tem tristeza, mas a promessa de Deus sempre se cumpre na nossa família, amém? Sempre. Mesmo depois que Ló foi-se embora, acabou, se separaram um para um lado, um para o outro, Deus chega para Abraão para consolá-lo, diz: levanta teus olhos, Abraão. Tudo isso é teu, do sul ao norte, do oriente ao ocidente. Toda a terra que tu vê eu vou te dar, tu e a tua descendência para sempre. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, creia na promessa de Deus na sua casa, na sua família, irmãos. Mas não só creia, mas pratique também, para que essa promessa seja viva. Às vezes não conseguimos enxergar o que Deus tem para a nossa família, mas precisamos confiar que Ele sempre tem o melhor. Sua promessa sempre se cumpre. O que Abraão entregou pelo amor à paz, Deus multiplicou com herança eterna. Perdeu para ganhar. Josué capítulo 24, verso 15, super conhecido da igreja. Uma atitude a ser tomada, uma família a ser direcionada. E agora o que fazer? Josué ele se levanta, ergue a voz e diz para aquele povo, Josué 24, 15: porém, se vos parecer mal servir ao Senhor, escolhe hoje a quem vocês vão servir. Se aos deuses a quem vocês serviram, vossos pais, que está além do Eufrates, os deuses dos amorreus, cuja terra que vocês habitam. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando abrimos mão do controle e deixamos Deus escolher por nós, Ele expande a nossa visão e confirma a sua promessa em nós. Mantenha um altar aceso. Sabe o que eu vejo? Como pastor, às vezes é doloroso perceber esse tipo de comportamento. De vez eu estar ali lutando, sabe, direto, todo dia, na constância, com a minha casa, com a minha família. Não, eu não faço isso. Aí quando a coisa aperta, aí eu vou fazer isso. Como se fosse uma barganha com Deus. Irmãos, a manutenção, ó, tem que acontecer. Aquilo que você não mantém, quebra. Aquilo que você não cuida, acaba. Mantenha a sua família na promessa de Deus. Promessa para quem confia. É preciso muitas vezes abrir mão do controle. Você acha que você controla a sua família? Não, é Deus que controla a sua família. Aconteceu isso comigo. Deus estava no controle de tudo, eu não enxerguei foi nada, mesmo sem conhecer Deus. E Deus disse: eu estou no controle, e assim foi. A promessa se cumpriu. Se você sente que perdeu algo por ser fiel a Deus, ou por manter a paz na família, saiba que o Senhor é quem garante o seu futuro. Concluindo, irmãos, e aqui eu termino a nossa mensagem nessa noite. Uma família que é direcionada pela vontade de Deus, ela precisa, recapitulando, priorizar o altar de Deus. Prioriza o altar do Senhor. Senão não tem conversa, não tem como. Mas não é por mim, não, é por Deus mesmo. Porque não há outro lugar de cuidar da família se não for no altar de Deus. Eu não posso te dar outra orientação, não tem outra. A família que é direcionada por Deus prioriza o altar, mantém o altar aceso, espiritualmente falando. Segundo, uma família direcionada por Deus, ela preserva a unidade, ela mata o orgulho, evita a contenda. Terceiro, família direcionada por Deus tem olhos espirituais, não se deixa levar
pelas Sodomas e Gomorra desse mundo. Por fim, quarto ponto: família direcionada por Deus, crê e confia nas promessas de Deus. Amém? Que a sua família, que a nossa família seja uma família direcionada por Deus, no nome de Jesus. Vamos fazer essa oração junto? Eu quero que você repetisse comigo. Senhor, que a nossa tenda esteja sempre próxima ao teu altar. Dá-nos a sabedoria de Abraão para abrir mão do que é passageiro em favor do que é eterno. Que as nossas escolhas familiares não seja guiada pela ganância, mas pela tua voz. Em nome de Jesus. Amém.